Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 3, Vinculados em Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Em Cristo tudo se mantém conectado e unido. Sábado, ler com oração Colossenses capítulo 1, versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Na Bíblia Judaica Completa está traduzido assim o versículo do ler com oração. Porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Esse é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o motivo pelo qual Deus criou todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e tudo é para ele. Nada foi criado sem conexão com Cristo. Aleluia! Portanto, ele é o centro de conexão entre o Criador e a criação. O Senhor quer tecer um tecido entrelaçando as linhas verticais longitudinais que representam a Deus com as horizontais transversais que somos nós. Para isso, o Senhor precisa de um conector entre Deus e a criação, não só no sentido longitudinal, como também no transversal. Ele precisa entrelaçar os homens e Cristo é o ponto de conexão para isso. O amor de Deus vem lá de cima como uma fonte para nos suprir. Assim, pelo fluir do rio da graça, passamos a amar-nos uns aos outros e nos entrelaçamos mais. Somente Cristo consegue fazer tal obra maravilhosa. Louvado seja Deus por sua sabedoria. As coisas invisíveis, mencionadas acima, referem-se aos seres angelicais e às coisas do céu. Tronos, soberanias, principados e potestades devem referir-se às ordens angelicais com seus domínios. Cada qual tem um domínio concedido por Deus. Os céus possuem um exército celestial. Deus produziu um exército de miríades e miríades de anjos. Salmos 33:6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Até os seres angelicais foram criados em conexão com Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. No livro de Hebreus também lemos que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Deus hoje trabalha por meio de seu Filho. Cristo é a conexão entre o Criador e a criatura. Cristo é o falar de Deus, que o constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio dele fez o universo. Por isso Lúcifer se encheu de inveja e ódio contra o ungido de Deus, porque Deus o escolheu como herdeiro de todas as coisas. Contemplando as maravilhas que o Senhor está fazendo entre nós, podemos desfrutar destes versículos com muita reverência. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículos do 33 ao 36. Cristo é a sabedoria de Deus. Aleluia. Em Colossenses também lemos, capítulo 2, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se quisermos buscar sabedoria, não devemos ir à filosofia grega nem à própria teologia, mas a Cristo, pois nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 ao 25. Louvado seja o Senhor, porque Cristo, que é a sabedoria de Deus, está disponível para nós. Basta-nos ir a Ele para compreender todo o seu plano eterno e desfrutá-lo. Pergunta de hoje, com base no que lemos, por que Cristo é a sabedoria de Deus? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.